RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, sejam muito bem-vindos ao Duas Mulheres num Sofá. A gente não tá mais falando ao mesmo tempo, então a gente vai falar agora. Acho que a gente meio que acostumou, né? Duas Mulheres num Sofá. Bem-vindos. E hoje eu tô achando esse programa muito especial, aliás, todos são. Mas esse é especial porque esta semana a RDC TV, completou um mês. Um mês de vida. E esse é o nosso quarto programa, que se vai 4 semanas vezes, né? Igual a um mês. Um mês. A gente está muito feliz, né, com o retorno que a gente tem tido, tanto da RDC como do nosso programa, né, Marla? Tá muito legal. As pessoas estão nos acompanhando não só nos canais da NET, mas muito também nas plataformas, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no site da RDC TV. Então a gente está alcançando. Cata, né? A gente te cata pela TV. Não tem como não nos assistir. Exatamente. Todo mundo pode conversar com a gente, dialogar com a gente, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, Lila, para ti e para quem está em casa, ou para quem está na frente do computador, ou no celular, não importa. Todos os lugares que eu tenho ido, as pessoas têm vindo falar comigo sobre a RDC TV. Comigo eu também. Eu tô muito feliz. Eu fui essa semana num evento na Assembleia Legislativa, onde tinham umas 200 pessoas. Muita gente veio falar comigo. Em aniversários, na rua, no supermercado. As pessoas estão muito interessadas na RDC TV. E eu tenho, desde o início, até quando a gente começou aqui, eu falei pra mim que há uma simpatia generalizada, né, em relação à RDC TV. Ei. Porque é uma TV nossa, com a nossa cara, não tem ranço de nada, de rede nenhuma, sabe? A gente é o que a gente é. Aliás, o fato da gente ser o que a gente é tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje aqui no programa, que eu até vou, acho que cabe até um depoimento pessoal. Falando no tema vocação, eu só quero dar um pitaquinho aí, que a TV também é canceriana, né? Ela nasceu em Câncer, então tem essa pegada local, da conexão com a nossa terra, com as nossas raízes. Legal. E essa coisa de todo mundo se sentir muito em casa aqui, né? Falou a nossa astróloga. Falando Marília em vocação, Rizon, né? Autora, astróloga, tudo isso faz parte da minha E antes vocação. da gente introduzir mesmo o tema vocação, que daqui a pouco a gente vai falar muito, graças a Deus, sobre vocação, que é uma coisa que realmente a gente precisa falar. É verdade. Vamos falar do nosso sofá? Ai, tem novidades do nosso sofá agora. Bom, novidade 1 é a seguinte, acabou a campanha. Zéfini final, the Tipo end. assim, nós ainda somos duas mulheres num sofá emprestado. Como vocês podem perceber, a gente segue com o mesmo sofá. Então, a situação, ela ainda existe. Mas a gente parece que pintou um sofá na parada. Tem. Se lembra que a gente falou semana passada que tava rolando aí um namoro? Deu match e agora já virou casamento. Aconteceu, pessoal. Encontramos o nosso sofá. Mas sei que eu tava achando tão divertido, né? A gente ficar assim, ai, por favor, procura o sofá na casa da avó, o sofá no Brick, o sofá não sei aonde. Mas foi amor à primeira vista. A gente colocou o olho no sofá, ele colocou o olho em nós e aí foi amor à primeira vista. Nós estamos apaixonadas, vamos confessar. Mesmo. E vamos ver se quem tá em casa também vai se apaixonar pelo nosso sofá. Que ele eu acho que vai. É um gato, ele é homem, né? O sofá vai ser é a única coisa. Exatamente, masculino é o sofá. Então, tá. E é muito lindo mesmo. Beleza. Mas, gente, assim, ó, depois de muito conversar, eu e Lila Rizon, nós chegamos a uma conclusão. O tema de hoje é vocação. É aquilo que você faria de graça? Ui. Uma paixão, um talento, né? Pois é. Vamos conversar sobre vocação, mas vamos contar para o pessoal, Marla, como nasceu essa pauta? Então, a pauta ela nasceu da seguinte forma. Eu recebi num daqueles milhares de grupos de WhatsApp que a gente tem, que todo mundo tem hoje em dia, um texto de um artigo que foi publicado em cima de uma matéria que saiu na revista Época. Eu procurei a revista, mas eu não encontrei mais à venda. Eu queria mostrar ela aqui, né, o material dela, mas ela foi uma revista comemorativa aos 20 anos da existência. Então ela já saiu não tá mais nas bancas, ela foi ao ar, é ótimo, né? Ela foi é o hábito. Estava à venda no mês de junho, edição de junho. Então assim, de repente se alguém estiver em casa, dá uma olhada, mas eu recebi pela internet. E a matéria, no meu entendimento, a minha opiniãozinha, por isso que eu falei, como diria Mari Quintana, por isso que eu falei que a gente aqui é o que a gente é. Total. E daí tem realmente, eu não tô aqui, Marla, fazendo um papel, ou a Lila, não, eu sou a Marla Martins, pessoa, jornalista também, mãe também, etc. Mas as opiniões aqui são absolutamente minhas e eu banco, entendeu? Isso aí, Cartas para a redação, mas bota ali para a Marla, entendeu? E nessa revista Época, eles falavam muito
sobre que na opinião eles falam sobre os ultrajovens. E aí, que os ultrajovens são sem carro, sem isso e aquilo, mas isso até é o de menos. O que me incomodou na revista? Sim. Que na opinião do articulista que comentou a matéria, hoje as jovens, que são esses ultrajovens, que são pessoas que nasceram até 2000 mais ou menos, pessoas que estão na faixa de 20 e poucos anos, estão indo muito para as áreas das humanas e que o Brasil está perdendo dinheiro com isso. Eu estou sendo assim bem simplória na minha explicação, viu, gente? Vão para a internet. Tu está fazendo um resumo, mas um resumo bem adequado. E que o Brasil, e que esse tipo de áreas humanas, ela não agrega valor econômico ao país. Que realmente nós estamos precisando de engenheiros, de inteligência na área de computação, tecnologia, né? E não na área de sociologia, de psicologia. Na área de humanas. E eu levei um choque, porque eu penso, Lila, que os executores ou até os pensadores de tecnologias, como os engenheiros, que é de extrema importância, mas as pessoas que vão pensar o mundo, a sociedade, para onde vamos, não devem ter espaços, isso não dá dinheiro. Então, eu achei a coisa tão maluca que começamos a falar sobre vocação. Na verdade, várias coisas me chamaram a atenção, assim, me impressionaram nessa matéria. Primeiro, a questão de não haver, assim, a diversidade, né? De que só uma coisa dá dinheiro e não outra. Isso não existe mais. E eu até encontrei nesse livro aqui o Elemento-Chave do Ken Robinson, que é um britânico especialista em educação, em que ele cita o Einstein, que é uma figura do universo da ciência. Mal-sucedida, assim, uma pessoa que não teve importância, né? No universo da ciência. E ele fala, assim, que na biografia do Einstein, escrita por Walter Isaacson, ele conta o quanto... olha só, eu vou ler aqui para vocês verem. Quando era um jovem estudante, ele nunca teve facilidade para aprender por memorização. Mais tarde, como teórico, conquistou o sucesso não pela força bruta de seu poder de processamento mental, mas pelo valor de sua imaginação e criatividade. Ele costumava tocar violino na cozinha até tarde da noite, improvisando melodias enquanto pensava sobre problemas complicados. Então, de repente, no meio da música, anunciava entusiasmado: "Sim, é isso!" A resposta ao problema vinha por inspiração enquanto tocava. Então, eu acho que é muito simplista, né? Esse artigo que a gente leu e que, de repente, coloca que só uma área é importante para o desenvolvimento de um país. Não, todas as áreas são importantes. Não que a engenharia não seja, a tecnologia não seja, elas são, e são super importantes. Eu tenho amigos que são pesquisadores, que trabalham nessa área de pesquisa, e que realmente, assim, estão falando de todas as dificuldades que existem no Brasil hoje. Mas, gente, o mundo não é feito só de uma coisa, o mundo é feito de várias coisas. Exatamente. E mais uma vez a gente volta a falar nesse sofá sobre o quê? Diversidade. Exatamente. Sobre inclusão, sobre o caminho do meio, que não é nem uma coisa nem outra, mas que é esse universo, né, Marla? Então isso foi uma coisa que me chocou muito quando eu, assim, me indignou quando eu li, né, a matéria ali, essa resenha. E eu acredito que não, e foi daí que veio a pauta, né? Sim, porque aí a gente começou justamente a discutir, eu e a Lila, a entrar na questão, assim, de como a gente descobre a nossa vocação. E a gente poderia aqui chamar pessoas que fazem testes vocacionais, mas não é só isso, né? E quem não tem grana para fazer um teste vocacional? Ou existem outras formas? Onde é que está esse elemento-chave, né? Porque, na verdade, o elemento-chave... ele explica o que é o elemento-chave. É a vocação. Que é a união. Até fala ali, aonde a paixão e o talento se encontram, né? Que tu faz aquilo que tu gosta, que tu se esquece até que tu tá fazendo, e depois tu fica tão ali envolvido que tu nem lembra que tu tá fazendo. E isso tu vai usar também para ajudar o mundo naquilo que o mundo precisa. E a gente vai mostrar depois, no início do segundo bloco, um vídeo, um trechinho de uma palestra, de um talk que o Ken Robinson tem no TED Talk, que ele fala sobre isso, que é bem interessante, assim, e vocês vão ver, e a gente vai conversar sobre vocação, então, no segundo bloco, né? E aí, já concluindo esse primeiro bloco, já pra gente chamar as nossas entrevistadas, que elas é que vão falar pra gente, vão nos dar as luzes desse tema. Eu só queria, assim, dar a minha opinião de novo. Eu achei essa matéria perigosa. Super perigosa. Sabe? Eu tendenciosa. Não vou falar em tendenciosa, porque, né, conservadora. Muito. Inclusive, assim, eu discuto alguns números que a matéria coloca, que ele chega ao cúmulo de dizer assim,
Países como os Estados Unidos e países da Europa, a grande maioria dos jovens busca estudar faculdades ligadas à computação, à informática, à business, a engenharias, etc. Até nisso a matéria é equivocada, porque eu fui para o site oficial do governo americano, por exemplo, Sim. e busquei os números, que eu posso depois até dar para vocês, e não são esses números. Quer dizer, ainda tendenciosa. Exatamente. No mínimo perigoso, tendenciosa, né, gente? Eu acho que então a partir daí a gente vai ter uma discussão bem legal hoje. Bem legal hoje. E a gente convida todo mundo a nos acompanhar aqui nas plataformas, né? Facebook, Twitter, site, YouTube, e interagir com a gente através da hashtag RDC Duas Mulheres num Sofá. Vocês conversam com a gente por essa hashtag. Intervalo e já voltamos com a nossa primeira entrevistada de hoje. Vocês vão amar. Eu sou suspeita, mas vocês vão amar. Por que será? Oi, estamos de volta com Duas Mulheres num Sofá, aqui na RDC TV. Lila, o tema hoje então é vocação. Nós já estamos aqui com a nossa convidada, que daqui a pouco a gente apresenta. Mas tu tens um vídeo que tu buscou na internet muito bacana que nos ajuda a entrar no tema, né? Sim, é esse vídeo que eu falei antes do Ken Robinson. Ele é um trechinho de um TED Talk e ele fala um pouquinho sobre essa questão das pessoas que fazem aquilo que gostam ou não. E como os talentos, eles têm que ser bem, assim, digamos, lapidados. Como a gente tem que mergulhar para encontrar o talento. Então a gente roda agora o vídeo e depois a gente volta com a nossa convidada. É rapidinho. I meet all kinds of people who don't enjoy what they do. They simply go through their lives getting on with it. They get no great pleasure from what they do. They endure it rather than enjoy it and wait for the weekend. But I also meet people who love what they do and couldn't imagine doing anything else. If you said to them, don't do this anymore, they'd wonder what you were talking about. Because it isn't what they do, it's who they are. They say, but this is me. You know, it would be foolish for me to abandon this because it speaks to my most authentic self. And it's not true of enough people. In fact, on the contrary, I think it's still true of a minority of people. And I think there are many possible explanations for it. And high among them is education. Because education, in a way, dislocates very many people from their natural talents. And human resources are like natural resources. They're often buried deep. You have to go looking for them. They're not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves. Então, agora a gente vai conversar. Eu sou suspeita, falei antes. A Ana Rizon, que é minha prima, por isso que eu sou suspeita, né? Mas a Ana é uma psicóloga talentosíssima, é também palestrante e professora, e ela fala muito sobre esse universo das aptidões, das paixões e dos talentos, né, Ana? Isso. Seja bem-vinda ao nosso sofá. Muito obrigada, muito obrigada. As mulheres do sofá, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Muito bacana. Ter a prima aqui, porque aqui a gente pode, né? Já ganhei aqui uma não prima, é nepotismo. Né? Já ganhei uma prima agora. Hoje a Lila chegou e disse, olha, minha prima. Eu, oi, minha prima. Então aqui é família. Somos uma família. Isso E não bom. é nepotismo, né? Aqui não é Isso nepotismo. que a gente falou aqui realmente tem a ver com o clima da RDC TV, né? É uma Exatamente, família, uma o grande clima família. é muito legal, muito gostoso. Bem-vinda, Muito prima. obrigada, Marla, muito obrigada. E aí, Lila, manda? Então, Ana, agora eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, assim, como é que uma pessoa que chega, por exemplo, no teu consultório, a Ana trabalha em Novo Hamburgo, e uma pessoa que chega ali no consultório, Ana, como é que é esse processo, assim, tipo, como é que tu faz esse trabalho pra pessoa encontrar essa paixão, esse talento, tu ir lá e buscar isso dentro dela, assim, como é que é? Eu vou dar uma volta na explicação para que vocês possam me entender em casa e também para que vocês possam utilizar essas informações na prática para quem está em dúvida em relação à sua carreira. Existe uma área da psicologia chamada psicologia positiva. Essa área foi criada para entender a vida satisfatória, né? Porque se descobriu que a ausência de uma doença não é necessariamente uma vida satisfatória, é apenas uma vida saudável, né? E dentro desse processo, a psicologia positiva descobriu que existem forças e virtudes humanas. Independente da cultura, da época, nós, seres humanos, temos forças e virtudes particulares, tá? 6 forças e 24 virtudes espalhadas entre essas
nossas forças, né? Depois veio um segundo grande pesquisador da psicologia positiva chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Eu falo o nome porque eu demorei muito para decorar esse nome, né? Tu te orgulha? Me orgulho muito. E o Mihaly começou a fazer pesquisa sobre criatividade. E ele descobriu que, observando pintores, que esses pintores, enquanto estavam trabalhando, eles perdiam a noção de tempo, eles ficavam em um alto estado de concentração e eles sentiam muito prazer. E ele nomeou isso estado de flow. Então, se descobriu que a vocação, o nosso bem-fazer, demanda que a tarefa daquela profissão demande dos talentos e virtudes preponderantes naquele sujeito. Cada pessoa tem talentos e virtudes preponderantes, né? Tem pessoas muito bem-sucedidas, por exemplo, que não foram bons estudantes na escola, porque a escola mede determinados talentos, determinados tipos de inteligência. Né? Mas não mede outras. E essas pessoas, quando encontram o seu bem-fazer, ou seja, encontram uma profissão, que o desafio da profissão demanda dos talentos e virtudes preponderantes, essas pessoas entram em flow. Elas têm engajamento, né? Elas ficam altamente engajadas com a tarefa. Elas não trabalham porque elas vão ganhar dinheiro. Óbvio, né? Que isso é uma função importante e a gente vive uma vida real. Mas elas trabalham porque aquele trabalho dá para elas muito prazer. O prazer intrínseco à própria ação, né? Esse trabalho também proporciona um senso de propósito, né? Eu transformo o mundo, mesmo que seja o meu micro-universo de alguma forma, através dessa ação. Então, uma orientação profissional parte do princípio de buscar esse autoconhecimento, quais são os talentos e virtudes preponderantes daquele sujeito e qual área, qual profissão que desperta o interesse que bebe desses talentos e virtudes. Então, é muito um processo de autoconhecimento. E até porque as pessoas têm muitos talentos e muitas virtudes, às vezes coisas completamente antagônicas, né? Atividades como vai ser o caso da nossa entrevistada do próximo bloco, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Desculpe te interromper. Imagina, Marla, mas tem alguns que se destacam naquela personalidade, né? E mais o ponto de interesse. Então, aquilo que eu tenho interesse e que eu tenho habilidade, essas duas coisas unidas direcionam uma boa escolha profissional. Eu gosto muito de um exemplo do Clóvis de Barros Filho, que ele dá da goiabeira, né? Se tu plantar uma goiabeira no Polo Norte, ela não vai florescer, mas se tu plantar uma goiabeira num solo correto, com uma temperatura correta, essa goiabeira goiabará muito, né? E completo, o professor Clóvis, assim, a goiabeira nunca vai dar maçãs, né? Exatamente. Ela vai frutificar goiabas. Exatamente. Então não dá também para esperar das pessoas. Tu tocaste num ponto que eu acho, pelo que eu estudei e penso, fundamental e que é muito complicado, que é a questão da educação, a educação formal mesmo, das escolas, que deveria se preocupar com isso, respeitar as diferenças, etc, etc. Só que isso não está acontecendo no Brasil especificamente, que é onde a gente está. E aí acaba que os jovens têm que buscar, ou criança, sei lá, uma ajuda de uma profissional como tu, o que nem sempre dá. É verdade. Porque não tem grana, não tem dinheiro, o governo não tem condições de oferecer esse serviço, etc, etc, etc. Então eu, particularmente, gosto muito dessa frase. Vocação é o que você faria de graça. Neste sentido, eu penso assim, ó, se a pessoa começa a se perguntar o que eu faria de graça? Né? O que eu realmente gosto de fazer? Isso não precisa de psicólogo, não precisa de professor na escola. É um questionamento que o pai ou a mãe que está em casa pode dizer, meu filho, o que tu faria de graça aí? Até jogar bola, beleza, o cara gosta de esportes, não importa. Então, a pergunta é, vocação é aquilo que tu faria de graça? É aquilo, exagerando. É aquilo que conversa com a tua verdade mais profunda e que tu sente, que tu aprende com muita facilidade. Então, eu olho para mim, por exemplo, eu fui uma estudante medíocre no colégio, né? Eu não tenho... Eu sou que nem o Ariano Suassuna, eu vi uma entrevista dele, eu adorei. Ele disse que se ele fizer 4 vezes a mesma conta, ele conseguiria 4 resultados diferentes. Eu compartilho desse talento. Somos duas. Compartilho desse talento. Mas psicologia é uma coisa que eu aprendo muito fácil, que eu amo fazer e que eu faria realmente até de graça. Eu faço com muito prazer e com muito amor. Isso é área de talento. Só que existe uma grande ironia, né? Nós escolhemos a nossa profissão muito cedo, né? A adolescência é uma fase do ciclo de vida que se está descobrindo tantas coisas, aceitação do novo Mas eu até me permita discordar, eu até quando a gente pensou nessa pauta, não sei, a Lila, eu pensei até em pessoas mais velhas, porque eu acho que com essa questão da gente viver mais, com a longevidade, né? As pessoas estão sendo mais longevas, tem gente se descobrindo aos 60. E de repente a pessoa não foi feliz na sua profissão por 40 anos.
E aí se aposenta ou não se aposenta, ou muda tudo. Mas... Então, na verdade, eu só queria que as pessoas prestassem atenção nesse tema, porque não importa se quem está em casa tem 15 ou 60, dá para dar o clique. Estava pensando, como a gente sempre diz, a gente tem a gente gosta de se discordar aqui, de se polemizar. Mas muitas vezes as pessoas hoje aos 40, 60 não estão sabendo, porque quando jovens escolheram muito cedo e errado, com a maturidade e conduzido por esse sistema educacional que não te incentiva, né, a explorar o teu talento, mas seguir uma fórmula pré-pronta, que é o que a gente tem visto ao longo dos anos aí, né? E um dado de realidade, assim, é muito frequente no consultório a busca de profissionais ali dos 30 aos 50 que estão fazendo uma reorientação profissional. O que dentro da área que eu já domino, que porque eu posso encaminhar numa situação de um autoconhecimento maior, né? Ou às vezes até uma mudança realmente radical, né? Fazer uma nova faculdade ou descobrir um novo bem-fazer. Então isso é uma coisa que é, digamos assim, comum, assim, relativamente comum. Relativamente comum. Sim. E voltando à questão da psicologia, tem uma frase do Ken Robinson que eu anotei que eu achei muito interessante, tem tudo a ver. Eu adorei eles assim: recursos humanos são como os recursos naturais. Estão frequentemente enterrados bem no fundo. Adorei essa frase. Temos que procurá-los. Achei bárbara, porque exatamente isso. Às vezes está lá no fundinho, né? E aí tem que procurar. E aí como? Se perguntando. Volta ao tema do... A nossa emoção nos dá muitas respostas, né? E eu acho que até essa reportagem que desassossegou vocês foi uma reportagem muito pragmática, né? Foi uma reportagem que se focou bastante nessa coisa lógica e pré-frontal, né? Sim. Mas a emoção, ela fala muito a respeito daquilo que nos atende. E uma pessoa equilibrada é uma pessoa que consegue compor entre essas duas coisas. Então, a nossa emoção vai responder, na grande parte das vezes, o que de fato nos atende. Eu sempre lembro do arrepio, porque tem que dar o arrepio. E Ana, mas como é que a pessoa, além do arrepio, assim, como ela identifica essa emoção? Assim, para quem está em casa, como é que ela vai identificar essa emoção que tu fala? O que seria isso? Vamos voltar ao Mihai, né? Estou íntima agora. Agora eu já chamo ele pelo primeiro nome. Vamos voltar ao Mihai. Quando essa pessoa está envolvida em uma atividade em que ela sente que flui, que ela está totalmente absorvida, que ela tem prazer em fazer aquilo. E a gente não entra em flow com uma atividade apenas, né? Óbvio, nossos talentos e virtudes nos empurram para uma tendência de atividades mais ou menos numa mesma área, né? Mas dentro dessas atividades que eu entro em flow, que eu me sinto altamente atento, engajado, comprometido, que eu sinto que aquilo conversa de alguma forma com o meu senso de propósito, né? Isso vai te dando respostas, só que parte muito de a gente se observar. E, infelizmente, a gente vive uma realidade hoje que ela é tão acelerada que a gente para muito pouco para se ver. Às vezes a gente para pouco para respirar. A gente até teve um programa aqui há umas 2, 3 semanas. Nosso segundo programa foi exatamente sobre essa questão da pausa para se olhar para dentro e poder respirar isso, né? E mais uma vez isso se mostra tão necessário e útil até nessas questões que são fundamentais para a vida da gente, né? Porque a carreira, o que a gente vai fazer, o que a gente nos move, o que me atende, né? O que me atende? A paixão, né? Eu vou puxar a brasa pro teu assado, quando tu disseste que tu teve uma vida escolar medíocre. Eu vou discordar, porque eu não posso imaginar isso, mas vamos lá. Eu pareço CBF, né? Já que tu disse, né? Vamos lá. Tem uma outra questão que eu acho muito legal. Sempre dentro dessa... Eu sempre penso assim... Da onde pode vir o insight, né? Da onde é que pode... Putz, isso vai fazer diferença. E aí, uma vez, eu vi, muitos anos atrás, uma entrevista com um coach. Eu não lembro o nome dele, tá, gente? Mas era um coach super importante. E ele falou que a nossa sociedade é uma sociedade de medíocres. Por quê? Porque a nossa tendência é... A criatura está no colégio. Ela vai super bem em física, química, matemática, mas ela é péssima em português. Ai, temos que trabalhar o português, porque lá ele já está com a média boa. E aí tu fica todo mundo no 6 e no 7, enquanto que tinha que pegar esse menino que é bom na física, na química, e jogar o guri pro 10 e deixa ali o português. Então estimular o que as pessoas realmente fazem melhor o talento. Exato. E eu acho que esse é o clique. E outra coisa muito importante, principalmente para os jovens que estão pensando em escolher a profissão, estimulem eles a ter uma diversidade de atividades. Eu, por exemplo, possam descobrir, eu me descobri claro. psicóloga fazendo trabalho voluntário.
Ali eu descobri, poxa, eu gosto de gente, né? Eu gosto desse contato, eu gosto de entender aquilo que está por trás. Sim, e foi ali que eu descobri, porque a escola não me mostrou talentos. Eu me descobri gostando de televisão e apresentar programas e ligado ao mundo das artes, brincando de teatrinho na área de lavanderia da minha casa, que tinha um tanque com como é que um negócio de prender as roupas, e a gente brincava o lençol e abria, e fazia teatro e contava. Gente, isso não custa nada. E eu me descobri autora recentemente fazendo um trabalho com a Ana, tem uns 3 anos, né, Ana? Que a gente fez um trabalho esse de tô buscando uma nova direção para minha vida, O que né? não significa dizer que eu só gosto disso, gosto de um monte de outras coisas, e etc. E tu também, e a Ana com certeza, deve ser uma mulher multitalentosa. Querida! E Ana, me diz uma coisa, assim, e o que tu diria, assim, dentro dessa ideia da Marla, assim, da gente levar para as pessoas, quais são, assim, digamos, as orientações que tu dá para quem está buscando isso, assim, para quem está nesse momento de, não estou satisfeito, isso não está me completando, eu não estou ficando, assim, tão, digamos, no flow, né? Digamos, eu não estou mergulhando nessa minha atividade. A primeira orientação que eu dou é valorize o desassossego. Né? Se esse desassossego veio, isso é um sinal de saúde emocional. A tua saúde emocional está sinalizando, olha para isso. É como a dor, né? A dor, a gente tem que respeitar a dor no corpo da gente, porque sinaliza que tu tem que olhar para aquela parte. Então, olhe com muita atenção esse desassossego e tente buscar, primeiro dentro da sua atividade, o que tu fez com mais prazer. Olha os teus últimos 2 anos, o que tu fez com mais prazer. Né? E a partir daí buscar respostas. A psicoterapia, sem dúvida, é uma excelente chave, né, para buscar essas respostas. Grupos de orientação e reorientação profissional, isso também é um trabalho que nós fornecemos no consultório. Mas para quem tem dificuldade financeira, as universidades, a Unicinos, por exemplo, oferece orientação profissional para a comunidade. Tem serviços. E para aquele jovem que diz assim, eu gosto muito de... Eu queria fazer pedagogia, queria dar aula, mas não dá dinheiro. Então eu vou ser advogado. O que tu tem a dizer para essas pessoas? Eu digo que várias coisas nos remuneram, né? Se a tua figura de vida é ser muito rico, isso vai ser um limitador das tuas possibilidades de escolha de profissão, porque algumas profissões elas são mais rentáveis do que outras, de fato, né? Agora, é só o dinheiro que te remunera. A psicologia positiva, ela também fala disso, né? Na realidade, as circunstâncias, o que nos faz feliz, a nossa tendência à felicidade, 50% é genética, 10% diz respeito às circunstâncias do ambiente, onde eu nasci, se eu sou bonita ou feia, se eu tenho dinheiro, 10%. E 40% são as minhas escolhas, a minha forma de ver o mundo. Né? Então, uma escolha que se baseie em uma boa condição financeira, ela vai contemplar 10% do teu potencial de felicidade. Então, ela vai te remunerar num nível limitado. Ai, Ana, a gente podia ficar mais um tempão conversando aqui contigo. O assunto tá ótimo, a companhia tá ótima. E tu é minha prima, né? Claro. O papo sempre rola, né, Lila? Sempre rola. Deixa eu contar pra vocês rapidinho. Eu vou confessar uma coisa, só no último bloco. Eu tô pesquisando e pensando nessa pauta, eu fui pra internet e fiz um teste vocacional. E aí? Só no último bloco. Sabia. Aguenta aí. Intervalo e a gente já volta. Ana, olha só, a nossa próxima entrevistada é uma linda como tu, uma mulher bonita, inteligente, advogada, cheia de cursos no MBA, pós-MBA, e ela é domadora de zebu. Uau! Que interessante. Tá? Puro poder. Vamos ver que história é essa. A gente já volta. Estamos de volta com 2 mulheres no sofá. E para iniciar esse bloco, a gente vai assistir de novo mais um pedacinho desse TED Talk do Ken Robinson. Nessa parte agora, ele fala sobre a importância da gente fazer as coisas com paixão. Que quando a gente faz algo com paixão, como a Ana acabou de falar pra gente, a gente se esquece do tempo. A gente mergulha naquilo e esquece. Então a gente vai assistir mais um pedacinho, mais um trecho dessa palestra dele. I think we have to recognize a couple of things here. One is that human talent is tremendously diverse. People have very different aptitudes. I worked out recently that I was given a guitar as a kid at about the same time that Eric Clapton got his first guitar.
You know, it worked out for Eric, that's all I'm saying. You know, in a way, it did not for me. I could not get this thing to work, you know. No matter how often and how hard I blew into it, you know, it just wouldn't work. But it's not only about that, it's about passion. Often people are good at things they don't really care for. It's about passion and what excites our spirit and our energy. And if you're doing the thing that you love... Então, por isso, né, que eu falei lá no início do bloco, que a gente aqui é o que a gente é, porque a gente faz o que a gente gosta. E com paixão. Então, eu tô aqui sendo eu, Marla, dizendo o que eu gosto, o que eu penso, né? E enfim, isso, graças a Deus, é uma conquista, né? É uma conquista. Mas olha só, vou apresentar para vocês a nossa convidada desse bloco. Gente, Luciane Rache. A Luciane, ela é advogada, né? A Luciane, ela é consultora de negócios ou consultora... Gestão. Ai, consultora de gestão de negócios. Ela é uma mulher super graduada, tem 1 milhão de cursos, né? MBA, pós-MBA, como eu brinquei no bloco anterior. Mas ela tem uma outra profissão, que ela é domadora de zebu. Então, a Luciane está aqui para contar pra gente. A Lu não é minha prima, tá? Mas adoro a Lu, adoro. Eu também, não é prima, mas já adorei, gostei e tô louca para saber dessa profissão, digamos, dessa paixão, dessa paixão por domar zebus. E depois eu quero saber como é que se doma um zebu. Óbvio. Puxa vida. Dá para usar a mesma técnica para domar outras coisas também? Com certeza, marido, filho. E aí, me conta, tu é uma mulher de formação acadêmica, né, de formação intelectual e foi buscar em outra atividade uma outra paixão que é domar zebu. Conta pra gente dessa experiência aí, dessa vida louca. Na verdade, me encanta falar desse tema porque a minha trajetória, apesar de ter sido longa, foi muito gratificante. Porque eu posso dizer que hoje eu me sinto completa, eu me sinto feliz desempenhando essa atividade. Ah, tu tá falando do zebu? Ou do direito? Tudo. Um pouquinho desta transição, né? Desse caminho que eu trilhei. Bom, quando eu escolhi o direito na minha vida, eu, de alguma forma, eu me distanciei um pouco da área rural, da área do campo, né, das coisas que eu dava muito valor e dou até hoje. E eu advoguei por 20 anos, litígio, processo, audiências, né, muitas fights. E eu tava vendo que, puxa, o que realmente me dava satisfação não era estar ali esperando uma resposta que às vezes demorava 10, 20 anos. E que muitas vezes, quando ela chegava, não era bem aquilo que as partes queriam, enfim. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou resgatar? Vou domar um zebuzinho, né? Tô entediada, vou domar um zebu. Não, porque é muito louco isso, né? E aí eu pensei, qual é o grande amor da minha vida? Né? É trazer soluções efetivas para as empresas, para as pessoas, para as relações. E então eu comecei a migrar um pouco mais para o lado da administração, da gestão. Como é que os processos podiam, não os processos judiciais, o processo civil, o processo penal, mas sim aqueles processos de construção, né, de como é que a gente pode fazer alguma coisa que gere mais resultado, mais eficiente, sem tanto desagravo, assim, sem tanto problema nesse caminhar. Bem diferente do litígio, digamos assim. Muito diferente. Ok. Então eu fui fazendo cursos, eu acho que tudo que a gente aprende, a gente vai colocando ali num lugarzinho guardado. Concordo. Né? Então eu fui fazer curso de governança corporativa para entender um pouquinho como é que funcionavam as pessoas. Fui fazer curso de gestão por processos para ver na prática como é que a gente deveria fazer para chegar num resultado eficaz. Só uma pausa aí, desculpa te interromper, já te interrompendo, como assim, tu é uma mulher curiosa, né? A curiosidade já é uma ferramenta, penso eu, né, Ana, psicóloga, super importante nesse processo, né? Que culmina no ser feliz, no estar realizado. Então, assim, ó, gente, curiosidade, vamos procurar, vamos buscar. Muito, e aí? muito. Bom, aí eu peguei todas essas informações que eu tinha e pensei, eu quero aplicar onde me dá mais prazer, que é na área rural. Ajudar os fazendeiros, os agropecuaristas e tal, em como fazer melhor os seus processos.
E aí veio aquela coisa da minha infância, né? Porque o meu pai onde? De São Francisco de Paula. Legal. O pessoal de São Francisco de Paula. A gente está num processo de chamar o interior para a RDC TV, porque a gente entra no estado inteiro, não só através da net, mas das plataformas, então, né? Então a gente quer, pessoal de São Francisco de Paula, olha aqui, ó. E o meu pai sempre teve uma paixão por zebus, né? Porque é um animal mais rústico, né? Que aguenta um pouco mais a nossa serra, as temperaturas, enfim. E eu disse, bom, vamos aplicar um processo, né, para poder facilitar a vida do pessoal que trabalha com o zebu dia a dia, que trabalha com esses animais tão difíceis, porque não é uma lida fácil, né? Assim como nas empresas, assim como em casa, com o marido, com filhos, com o chefe. Que interessante. Né? Então, eu fui aprender na prática como é que funcionava esse processo. E, gente, é uma metodologia. Com muita sensibilidade, com muito feeling, mas não é daquele jeito agressivo, Agora estamos falando de domar um zebu. A gente olha assim com o olharzinho doce, assim, dá uma piscadinha, assim, como é que é? Dá a dica aí. Então, nada mais é que um processo que era utilizado com a doma racional de cavalos, porque o cavalo já tem isso um pouco mais, enfim, meigo e tal, então as pessoas já utilizavam essa técnica um pouco mais gentil de domesticá-lo, e por que não adaptá-la ao zebu, né? Sim, porque eu também... eu tenho outra coisa importantíssima. A Luciane Rache é a primeira mulher domadora de zebu do Brasil. Então tem mais essa. Olha, que ineditismo. Não, olha. Corajosa. E isso eu ia te perguntar mesmo. Como é que é ali frente a frente? Tu entendeu do zebu, assim? Porque eu te confesso que eu não sei se eu ia, sabe, conseguir passar. Conta. Então esse processo realmente é uma conquista. Né? É lenta, é gradual, tu tem que ir te aproximando muito aos poucos, aprendendo a conhecer o animal que está ali, como qualquer animal. É claro que o zebu é um animal mais difícil, tem um risco de vida ali naquela relação, mas se tu fores aplicar a técnica, arrisca, tiveres paciência, calma, não trouxer agressividade para esse processo, é muito, muito difícil que não seja eficiente. Luciane, eu sou muito curiosa, eu preciso fazer minha pergunta. Eu só não quero perder esse gancho. Vocês estão observando que, teoricamente, tu vai pensar assim, é uma advogada, consultora de gestão e doma zebus, o que tem a ver? Ela está dizendo claramente aqui, a vocação dela é para organizar os processos. Sim. Né? Então, essa é a tua vocação. Soluções, e aí, né? isso dentro de um escritório de advocacia, dentro de uma empresa de consultoria de negócios e dentro de uma mangueira cheia de zebus, tu tá utilizando a tua capacidade, a tua vocação e o teu talento. Esse é o teu talento. Exatamente. Perfeito. Isso. Tu captasse. Tu pode entrar numa doma, tu pode trabalhar com um animal, tu pode entrar em qualquer tipo de empresa, seja numa fazenda, seja numa indústria ou no comércio. Tu já sabe qual é o teu talento. Claro. Tu te conhece. Que bárbaro. Que bárbaro. Minha filha, eu tu viu que eu tenho um talento pra interromper as pessoas, amiga, que é uma loucura. Agora mas eu fiquei muito curiosa com o método, porque eu imagino que quem está te ouvindo também está pensando nessa metodologia que tu disse que a gente aplica em qualquer área da vida, o que ela quer domar, né? Zebu é que eu te garanto que não é. Não é zebu. Meu cabelo eu já ficaria feliz em domar, entendeu? Tô brincando, mas tu podia contar um pouquinho Mas é um problema. Domar cabelo é um problema. Na verdade, são várias etapas. É literalmente um processo. Tu começa num redondel, onde são colocados vários animais, tá? E o teu instrumento de trabalho é uma varinha. O que é um redondel? Desculpa, redondel, eu não sei. Eu imagino que seja redondo, tá? Exatamente. Então, os animais ficam num lado, tu bem no centro. Tu no centro já? No centro. Ui, eu achei que era com o pé. Eu pensei que ficava do lado de fora do redondel primeiro. Não, olha, Oi. é com emoção. É com muita emoção, hein?
E aí tu ficas ali no meio, aí tu dá um passinho pra frente, os animais vão pra outra direção, tu te vira, e ali eles vão... Movimentos lentos. Exatamente, tu vai entendendo o modo de proceder. Tu vai criando um diálogo, bem dizer, com eles, assim. Tá, então são movimentos lentos, né? Sempre, com muita cautela. Então tu tá me dizendo que tu usa muito aí a tua sensibilidade. Sem dúvida. Que a gente tem que usar pra tudo, né? Aí vamos lá. Pena que nem todos tenham, né? Mas tudo bem. Mas aí é aquilo que eu tava comentando de estar sempre aprendendo. O aprendizado não tem um início e um fim. Concordo, a gente vai verdade. pegando um pouquinho da psicologia, um pouquinho da administração, um pouquinho de finanças, como eu tô estudando e me aprofundando agora. E aí tu vai, dependendo da situação que tu enfrentas, tu vais aplicando um método aqui, um método lá. Até quando tu tá com uma situação muito difícil, tu te lembra de como tu lidastes com aquela emoção, com aquele medo, com aquela angústia, quando tu estás com um animal. E aí a gente volta também para a questão que a Ana falou antes, de tu estar atento às tuas emoções, né? Muita presença também, né? Eu fico imaginando assim, ó... Eu queria continuar no redondel, assim, para entender. Eu fico imaginando assim, ó, que deve ser uma emoção e eu acho que é um sinalizador de gratificação violento, tu concluir. Eu domei um zebu. Sim. É como assim a pessoa que tem medo da montanha-russa concluir um trajeto. E como é que é a preparação antes de entrar no redondel? Na verdade, não existe. Tu é colocado ali, te explicam mais ou menos como é que é a técnica e tu vai. Realmente era um ambiente um pouco hostil. Muito hostil, na minha opinião, né? E em regra com pessoas muito habituadas a lidar com os animais. E aí depois, tentando tirar um pouquinho, esclarecer a tua dúvida, o grupo de animais vai reduzindo. E aí tu começa a trabalhar individualmente em ambientes um pouco menores. Tá. Tu tira eles de um cercado, aí eles circulam, tu coloca eles em outro cercado, de 4 a 4, e tu vai fazendo essa transição. Ai, antes eram quantos zebus, meu Deus? Olha, eu acho que uns 10, 12 mais ou menos. Quantos quilinhos pesa cada bebê? Cada zebuzinho. Não, sério, que... quantos quilos? O quê? Uma tonelada? Não. Tô exagerando? Vai depender. Meus amigos que tem gado lá devem estar bem loucos. Mas como tu não sabe? Não sei. Mas sabe que o pior é a velocidade. E as aspas, e eles pulam muito alto. Ui. Na verdade. Então... Sim, e tu tem o quê? 1,60 m e alguma coisa? Sim. Uau. Mas... Como eu, tá? Diga-se de passagem. Sim, quase a mesma coisa. Mas aí tu fica com 4 animais, 2 animais, até tu chegares no teu animal. E aí tem toda uma metodologia de aproximação, tu não pode enfrentá-lo de frente, tu tem que sempre olhar na diagonal. Depois tu começa a fazer um pouco de carinho nele, de longe, né, com a tua varinha. E aí daqui a pouco tu já fica do lado dele, coloca o cabresto e vai, aos poucos, tentando fazer ele se movimentar. E Lu, quando existe aquele momento em que o animal não responde e aí o que se faz na hora que ele não gostou daquilo? Tu pegaste, assim, o ponto-chave. Se ele nota que ele é mais forte que tu, ali a tua doma... Acabou. Tu não consegues mais domar esse animal. Tanto é que tiveram alguns colegas 2 ou 3, que realmente terminaram o curso e não domaram os seus animais em razão disso. Então é para os fortes mesmo. As fortes. Não, que eu digo assim, mas tem que ter essa, como é que eu vou te dizer, não só a coragem, mas uma convicção, uma confiança, né? Confiança é tudo. Mas eu diria que o feeling ali, é o feeling. Paciência, olha, tu tem que ir fazendo ele dar um primeiro passinho. Quando tu consegues fazer com que ele dê um movimento, mas um movimento espontâneo, é muito gratificante. Deve ser. Lu, como vocês viram, nós já somos íntimas aqui, porque ela chegou como doutora Luciane Racha, agora é Lu. Lu, brigadão, assim, foi um prazer te ter aqui. Muito legal o teu depoimento, bárbaro a tua disposição. E, Lila, e a gente vai adorar, assim, saber mais em um outro momento, porque eu tô aqui encantada querendo saber mais ainda, Eu só queria te fazer uma última perguntinha, que a gente realmente tá encerrando o nosso tempo.
mediante essa tua busca, tua curiosidade, essas diferentes atividades que tu já desenvolve, tu já consegue vislumbrar assim, o teu futuro, logo ali? O teu futuro é continuar no direito, na consultoria, ou do Mazebu, daqui a pouco tu já vai começar a saltar de paraquedas, virar instrutora de paraquedismo? Na verdade, hoje, o que eu vislumbro para frente é exatamente isso. Poder ajudar as empresas, poder ajudar voltamos aos processos. as pessoas, exatamente, a se encontrarem. Por que não? Acharem a sua melhor forma de atingir o seu resultado. Um pouco ligado à psicologia, mas talvez utilizando isso um pouco mais a nível de empresas. Sim, muito legal. Que bacana. Sucesso! Adorei! Parabéns pelo trabalho. Depois ela vai ter que voltar no programa outro dia para nos dar umas dicas de outras domas, como já falamos eu gostei aqui. da ideia. Lu, brigadão, valeu. Intervalinho, já voltamos com o nosso Duas Mulheres num Sofá. É um minutinho. Oiê, estamos de volta com o último bloco do Duas Mulheres num Sofá. Não, e eu tô fazendo questão de frisar, porque uma das coisas que apareceu aqui é que a gente faria de graça, a vocação, aquele papo todo, mas a relação entre a vocação, o que tu gosta de fazer, e o tempo. Pra mim, esse programa voa. Igualmente. Foi uma coisa que sempre chamou atenção, né? Bem feliz fazendo isso. Também, bem sincera. Aí depois tem que contar também o negócio do meu teste vocacional. Tem que revelar. Mas antes vamos ver aquele vídeo que tu separou pra hoje? Então, a gente sempre pede, assim, né, pra algumas pessoas nos mandarem os vídeos bacanas e tal, contando alguma coisa a ver com o tema do programa, claro. E aí a gente pediu pra Tuca Padilha, que é super conhecida, ela já ganhou várias vezes o prêmio de melhor food truck do Rio Grande do Sul, ganhou o prêmio da revista Veja e é uma super conhecida. Tu sabe que ela já cozinhou, em função da gastronomia, pro Paul McCartney, pra Madonna. Sim, ela foi responsável pelo catering desses caras e outros grandes shows. Que bacana, Marla. Que vieram a Porto Alegre e tal. Mas a Tuca, na verdade, ela era publicitária. E aí, de repente, ela se descobriu cozinheira. E ela vai contar pra gente essa história. Oi, gurias, tudo bom? Então, eu sou a Tuca Padilha, chefe de cozinha, mas a minha formação é publicidade. Eu comecei a fazer a faculdade de publicidade e fui morar fora. Tive uma experiência de trabalhar numa cozinha. Voltei para Porto Alegre e terminei a faculdade de publicidade. Mas vi que não era aquilo que eu estava gostando de fazer. Cheguei a trabalhar na área, enfim, com eventos, mas eu resolvi fazer um curso de gastronomia em São Paulo, que era de 1 ano, bem no perfil que eu queria, que não precisava fazer vestibular, era entrevista e já ser formado numa outra faculdade. Voltei para Porto Alegre e comecei a trabalhar com eventos, porque eu já conhecia um monte de gente da publicidade. E comecei a fazer uns eventos de rua, comida de rua, e vi que aquele mercado estava super em ascensão e que não tinham muitos food trucks em Porto Alegre. E como eu não estava a fim de abrir um restaurante, não sabia o que eu ia fazer, eu resolvi fazer esse investimento no food truck, que para mim foi o pulo do gato da minha carreira, porque me deu visibilidade no estado todo, porque eu já fui com o food truck para um monte de cidade que vocês podem imaginar, e ganhei um prêmio, entendeu? Eu ganhei um prêmio da Veja, que para mim foi muito importante, que é um prêmio super bem conceituado. E assim, quando eu entrei na gastronomia, óbvio que eu ia ganhar um prêmio, entende? Então, assim, a gente tem que ir atrás do que a gente quer, vai atrás dos teus sonhos, não importa a tua idade. Eu até não era muito velha quando eu troquei, eu tinha uns 24, 25 anos quando eu troquei de publicidade para gastronomia. Mas é sempre tempo, corre atrás do teu sonho, vai... Que legal esse vídeo, Marla. Achei tão interessante ela falar pra gente ir atrás do nosso sonho em qualquer idade. Isso que tu nem sabe que o nome dela é Marília, né? Mais uma razão pra eu já gostar da Tuca. Adoro a Tuca já. Marília, Tuca Padilha, Marília Padilha. Mas bem, brincadeira. Minha xará, já virei tua fã. Não, e é isso mesmo. Realmente, a Tuca é um exemplo de Foi em Busca da Paixão. E hoje em dia é super bem sucedida. Uma menina que saiu completamente fora de um padrão que ela estava acostumada, né? Isso é que é bacana. Se tu realmente não limitar as suas possibilidades, mas eu vou contar para vocês o meu teste. Só para complementar, limitar foi o que aquela matéria que gerou toda a nossa, digamos, inquietação e que gerou a pauta desse programa, foi o que essa matéria fez, né? Limitou. Então é muito legal a gente encerrar um programa de uma pessoa que soube não se limitar, né? Exatamente. E agora conta.
Olha Conta só. que eu tô curiosa. Não, é que eu brinquei lá no início do programa de hoje, que em função dessa pauta, eu fui brincar na internet e fazer um teste vocacional. Mas agora eu vou revelar para vocês. Eu não fiz um teste vocacional, assim, tradicional. Eu fiz um teste de personalidade. Então, assim, que tu, através da tua personalidade, tu chega nas áreas que tu poderia atuar em função da tua personalidade. E aí são 16 ou 17 tipos. Eu não vou indicar esse site, porque eu não sei se é confiável, eu não sei se é sério, não vou falar. Tá, mas conta que eu tô muito curiosa. Agora, se alguém quiser saber o site, me manda depois ali no nosso... Hashtag RDC Duas Mulheres num Sofá. Que eu conto. Sabe o que deu pra mim? Me conta. Tu não vai Tô acreditar. curiosa. Será? Sabe o que deu? Porque eu sou protagonista. Tu acha que tem a ver comigo? Bem, eu vivo dizendo aqui nesse programa que ela tem lua em leão, totalmente protagonista total. E tu sabe que eu me lembrei que eu fiz eu tive que rir. Não, o pior é que é verdade. Eu digo, não, exibida, colorida, come casca de ferida bem na hora da comida. Tem uma... Lembram disso, gurias? Tem uma publicitária norte-americana que criou um sistema de arquétipos, assim, que ela estuda como a gente melhor se comunica e como a gente, assim, como o mundo nos vê. É isso que ela diz, a Sally Hogshead. É interessantíssimo. E ela formou lá, por exemplo, se a tua força está na criatividade, na empatia, tipo assim, na confiabilidade. Então são 7, digamos, forças, assim, características, e 7 vezes 7 dá 49 arquétipos. Oh, meu Deus. Essa é a nossa e aí... astróloga, lulóloga. Não, mas esse trabalho dela, não, ela trabalha assim, Não, tipo, eu sei, é craque, mas é que a Lila sempre tem esse olhar, é muito legal, eu sou muito curiosa, como a Lu também é, eu tô sempre procurando alguma coisa. E quando eu fiz, é um teste bem interessante, porque ele fala como o mundo te vê e como a gente deve ser cada vez mais a gente. Então, vou fazer o seguinte, se alguém quiser saber também sobre este teste, a possibilidade de fazer esse teste, também vai na hashtag, que a Lila vai, hashtag RDC, Duas Mulheres no Sofá, Isso. que a Lila dá essa dica e eu dou a minha. Isso. Né? Isso então, aí a gente conta o que saiu. Eu não vou contar o que eu saí, porque vai ser muito engraçado. Ah, agora eu quero saber. Porque o jeito que ela faz os arquétipos é um pouquinho diferente. Tem coisa mais engraçada que protagonista? É que esse aí desses 49, bem, eu vou dizer de uma vez, né? Fala. Tu tem assim, tipo, trendsetter, esses mais tradicionais, Ai, meu Deus. mas tu tem também os não são tão tradicionais. Fala logo! E o meu saiu rockstar. Uma protagonista e uma rockstar. Acredite, Nossa, que porque é uma loucura. mistura. Por quê? Até pra explicar, que é uma mistura de criatividade com a empatia, a paixão. Uma das minhas características fortes é criatividade, a outra paixão e que gera o rockstar. Fiquei da cor dessa jaqueta. Veja bege, você. Bege nude total. Coitado desse sofá, né, Marla? Que vai tchau sofá, se Deus quiser. Te amo, te adoro, mas vai ficar aqui porque nós não somos mais duas mulheres no sofá emprestado, porque nós vamos ganhar um sofá novo pra chamar de nosso. Lila, agradecimentos. Quer agradecer alguém que te arrumou, te pintou, eu vou agradecer maquiou? o Zeca, ali da Luminosité, ali da Padre Chagas, que fez hoje o meu make-up e o cabelo. Muito obrigada, Zeca, adorei. Eles são agora os apoiadores oficiais aqui da RDC, Sim, são os apoiadores oficiais de toda a equipe aqui da RDC TV. Aí hoje eu não pude ir lá, viu, gente? Mas eu quero ir porque eu quero, né, ficar linda assim que nem a Lila. É muito bacana, pessoal. Ai, obrigada. Tá jóia. Gente, por hoje é só. Acho que a gente deu aqui tivemos alguns insights, né? E demos, não nós, nem eu, né? Sim, as nossas convidadas. As nossas convidadas, várias dicas. A curiosidade, o não se limitar, criatividade sempre, óbvio, autoconhecimento, experimentar o máximo de coisas possíveis. Instigou bastante, eu acredito, né? A gente acredita, e esse é um dos propósitos nossos sempre, né, Marla? A informação com uma provocadinha sempre. Para pensar. Always. Então tá, gente. Beijão. Até a próxima. Até. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.